Graças a Deus, irmãos. Amém? Você está feliz por estar aqui? Graças a Deus, hoje é domingo de ceia, estamos aqui.
O pastor está fazendo um teste nessa manhã. Não quero que você tire a atenção de mim, então botei uma mira aqui, tá bom? Você pode olhar, tem uma mira aqui. O pastor está com um apartamento novo, ainda não sabe andar no escuro dentro de casa. E botaram uma parede lá onde não tinha. Que absurdo isso. Descobri essa madrugada que as casas americanas são melhores que as nossas. Que as paredes são de drywall, não machuca tanto. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 10. Essa manhã nós vamos falar sobre Jesus. Nós temos visto, como já foi dito aqui, um cenário de caos, e hoje é um dia de ceia. E o pastor Lu, ele nas últimas 3 semanas, falou sobre as raízes. Quem estava aqui nas 3 semanas? Bastante gente, nas 2 pelo menos. Olha, quem veio só uma vez? Isso. Quando a gente fala sobre clamar a Jesus, nós estamos falando de dois segmentos diferentes. Nós clamamos a Jesus por nós mesmos e clamamos pelos outros, acabamos de clamar pelos outros, falar sobre os outros. E como igreja de Cristo, nós temos a necessidade e a obrigação de fazer isso também. Interessante que o pastor falou que nós temos hoje uma série de pessoas que utilizam tragédias sociais para poder se beneficiar sobre isso. Usam o caos para isso. E 1 de João diz isso, que diz que o mundo já está no maligno. Nós vivemos em uma sociedade totalmente corrompida, uma sociedade que está sem absolutamente quase nada da graça de Deus, exalando a graça de Deus, uma sociedade doente, desigual, socialmente falando. Nós vivemos uma sociedade que tem a desinformação e a ignorância da maioria das pessoas sobre Jesus, apesar de todos os conhecimentos tecnológicos que nós temos. Uma sociedade idólatra, dividida entre ódio, entre rancor, entre miséria. Nós vivemos uma sociedade que é um cenário perfeito para o caos de 1 João, do maligno. E o que nós percebemos é que é a igreja de Cristo que teria tudo para operar nessa sociedade. Ela vem limitando-se a algumas coisas. A gente, como igreja de Cristo, está muitas vezes agarrada, presa em uma agenda ou política, e eu vejo isso no dia a dia, os irmãos veem também, ou a gente vive numa agenda de entretenimento. Quanto maior, quanto mais bonita, quanto maior o louvor, quanto maior as suas atividades sociais, mais gente tem dentro. Uma igreja que cada vez mais se afastou da condição de sal da terra e luz do mundo. E é isso que diz a palavra de Deus. Mas isso não é novidade, isso não é um privilégio de nós que somos membros da igreja de Cristo no século 21. A igreja do século 20 já era assim. Há um discurso muito famoso do pastor Martin Luther King, na marcha sobre Washington, lá em 1963, quando ele diz assim, eu tenho um sonho, ele vai falando, vocês já viram esse discurso? Já ouviram pelo menos falar dele. E ele tem uma frase que ficou muito conhecida, que diz assim, olha, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons, dos que têm ética, dos que não são corruptos, dos que não têm falta de caráter, daqueles que são crentes.
A desgraça que tem no mundo não é só resultado da ação dos ímpios no mundo, mas da omissão dos crentes. E essa talvez seja a primeira parte que eu quero te falar sobre clamar a Jesus. É que nós precisamos clamar por um mundo, clamar por essas pessoas que têm necessidades, clamar pelas dificuldades do ser humano, como igreja que nós estamos inseridas no caos social. Nós nos omitimos de ser o que nós temos que ser, que é sal da terra e luz do mundo. Só para não perder o costume, eu vi aqui algumas estatísticas. Nós temos hoje múltiplas religiões no mundo, eu não quero falar delas. Eu quero falar daqueles que não têm religião e se declaram sem religião, os ateus. Hoje no Brasil são cerca de 12 milhões de ateus. 12 milhões. Cerca de 5% da nossa população. Um outro dado, eu falei disso porque eu vivo numa região lá em São Paulo que tem muito disso. Nós temos hoje cerca, no Brasil, de 1,5 milhão de pessoas que sobrevivem da prostituição. Isso da prostituição de rua, de bares, fora a prostituição virtual, que eu tentei estatística, mas não consegui e não quis ser leviano. Cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil, hoje, são consumidores assíduos de cocaína. É bastante, né? Deve dar muito dinheiro isso. Só o estado de São Paulo tem hoje entre 350 e 400 mil usuários de droga no estado de São Paulo. E eu vivo numa região que é muita gente usando isso. O Ale está aqui fazendo assim porque ele trabalha na mesma região que eu moro. E é uma coisa impressionante, é impressionante. E eu estava conversando com a Ana essa semana e quando nós vimos e assistimos muito a essa situação, o nosso coração parece que se cristaliza. Você passa por uma situação de que parece que você já não vê mais aquela região como ela é de verdade. Com tudo isso, nós temos ainda as catástrofes naturais do nosso país, como agora o Sul. Então nós temos no Sudeste 1,5 milhão de pessoas a 25 graus à noite curtindo um show, com dinheiro também injetado pelo governo, mas nós temos no mesmo país cerca de 100 mortos e tantos desaparecidos numa tragédia sem fim. Então é um paradoxo que nós vivemos e nós como crentes temos que apoiar os irmãos que estão lá perdidos e as pessoas que não são irmãos, mas também estão perdidos na chuva. Mas também nós temos uma missão com aqueles que estão lá, num cenário de depravação no show. Eles não são condenados ao inferno por isso. Nós temos uma função também, de evangelizar e ser sal e luz. E aí entra a segunda parte do clame a Jesus. Pastor, mas como é que eu posso clamar a Jesus se eu estou numa situação terrível? Eu não tenho força nem para vir à igreja. Quando mudou o culto para de manhã, eu dei graças a Deus, porque eu só consigo ir na igreja à tarde, aí já não preciso nem ir na igreja. Hoje que eu vim. Pastor, está difícil para mim. Eu, às vezes, não consigo clamar a Jesus. Eu estou com tanto problema na minha vida que eu não consigo mais. O profeta Jeremias disse isso lá no capítulo 33, no verso 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra do profeta. E anunciarei coisas grandes e ocultas que você nem sabe, nem imagina o que vai acontecer. Hoje, domingo de ceia, é início de um mês que nós celebramos como o mês da família. Nós temos até perdido algumas coisas dentro da nossa sociedade. Pastor, eu tenho uma dificuldade
de clamar pelos outros, porque eu não consigo clamar por mim mesmo. Talvez você esteja aqui nessa situação. Eu quero que você leia comigo aí, capítulo 10, do livro de Marcos, versos 46 até 52. Diz assim o texto: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, olhou para ele e disse: chame-no. Chamaram o cego: ânimo, levanta-se, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Disse o Senhor a ele. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, que possa transformar nossa mente nesta manhã e nosso coração. Possamos nos converter a ela, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Ontem eu estava parado na sacada do meu apartamento, olhando a rua, e eu tinha acabado de ler esse texto, mais uma vez, e fiquei pensando, o que será que deve ser pior? Porque eu vi, numa cena, uma pessoa guiando um casal de cegos. E o que deve ser pior? Você ser cego ou não poder andar? E ficou essa filosofia boba na minha cabeça. Eu pensei, mas andar é uma coisa fundamental, se locomover, ter limitações, não ter limitações para fazê-lo. Mas também andar sem saber onde está andando. E fiquei nesse dilema. E descobri, na minha cabeça, que não existe pior nem melhor. Mas eu percebi uma coisa muito interessante, que tinha um homem chamado Bartimeu, que estava numa cidade chamada Jericó, e só um pouquinho de geografia bíblica. Jericó era uma cidade assim, não era tão grande quanto Jerusalém, mas também não era uma cidadezinha do interior. Ela estava a 25, 23, 22 quilômetros de Jerusalém. Era uma São Bernardo, uma cidade grande, que tinha muita mendicância, que tinha muito mendigo, porque era uma cidade que tinha dinheiro. Até eu vejo pouca mendicância em São Bernardo. Mas São Paulo a gente vê toda hora. São Paulo você não pega uma fila, não entra no supermercado, não entra num sacolão, pelo menos na região que eu moro no centro, sem que alguém te peça alguma coisa. Você não para num sinal sem que alguém te peça alguma coisa. Mas não é assim uma coisa esporádica, é em todo lugar. Por isso que a gente vai se cristalizando, vai ficando meio resistente a isso. Porque é muito comum, eles fazem... Ali na região que eu moro, ali em Higienópolis, eles fazem grupos na frente de supermercado. Então eles moram ali, eles pedem ali, você entra. Há até um certo constrangimento por parte da gente, porque você fica assim, mas eu não vou dar, eu vou dar, e você tem que andar com uma sacola de cesta básica para ficar distribuindo. Então você fica um pouco constrangido. E por outro lado, você vive uma dicotomia de que, será que eu não dou? Eu estou estimulando a mendigância, como o pastor disse. Tem muita gente oportunista. Mas Bartimeu não. Ele era um cego que estava lá numa cidade onde ser cego, ser deficiente, você ter um pecado dentro da sua família ou seu.
ser cego, ser deficiente, num período em que praticamente era um castigo de Deus naquela vida. E muita gente hoje pode pensar assim: eu não estou conseguindo clamar, Senhor, porque não estou entendendo a minha vida. Talvez aqui no meio de nós tenhamos alguns Bartimeus. Algumas pessoas que estão sentadas à beira do caminho. E que estão clamando, ou não estão nem conseguindo clamar. Porque você está com uma doença terrível. Ou porque você está endividado, ou porque você está depressivo. Ou porque você está sozinho, isolado no mundo. Cheio de gente, mas isolado no mundo. Ou porque você está cansado de uma rotina que vai e não resolve a sua vida. Entra dia, sai dia. Você está se sentindo um derrotado, porque nada é capaz de te dar força. Você está preso a algum tipo de vício e não consegue sair. Você pensa em sair, mas não consegue sair. Você está desiludido, amorosamente, profissionalmente, espiritualmente. Você está com um problema na sua família. Seus filhos estão com dificuldade e corta a sua carne quando isso acontece. Ou você só sonha e não alcança o sonho nunca. E a Bíblia então está narrando a história desse homem, Bartimeu, que também tinha suas limitações, era um pobre, cego e morava em Jericó, numa cidade teoricamente próspera. Mas o que acontece com esse homem? Bartimeu, para aquela sociedade local, naquele período, ele era um maldito. Era uma pessoa que não tinha prosperidade por culpa de si próprio, das suas próprias decisões, dos seus próprios pecados. Eu não quero me estender muito. Quero que você entenda que nós, como cristãos, como crentes, como aqueles que creem no Senhor Jesus, precisamos clamar a Jesus por nós mesmos e pelos outros. Mas o pastor pregou nessa última série de mensagens que para nós clamarmos, nós precisamos estar bem pelos outros. Nós precisamos estar acreditando naquilo que nós vamos clamar. Precisamos crer naquilo que a gente vai clamar. Senão não resolve a gente clamar, porque o Senhor vai atender se nem eu acredito. Pastor, eu vou clamar por alguém que eu nem acredito no que eu estou falando. Nem eu resolvo a minha vida. Bartimeu estava nessa situação. E ele ouve falar, mas ele tinha algumas particularidades muito interessantes. E nós podemos aprender hoje 3 coisas básicas com Bartimeu nessa história. Primeiro, para que eu clame a Jesus como Bartimeu clamou. É preciso que eu resista aos impedimentos que a sociedade coloca para que eu não clame. Mas eu vou clamar. Talvez você tenha tido impedimentos na sua vida. Lê comigo o verso 48. Muitos repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele fazia o quê? O que está dizendo aí na sua Bíblia? Ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que não falta é gente nessa sociedade para mandar você ficar quieto. Fica quieto. Isso não dá certo. Fica quieto. Limite-se à sua insignificância. Fica quieto. E eu tenho autoridade para falar isso, sabia? Porque o que eu mais faço para aluno é me falar: fica quieto. Não muito com essa delicadeza. Mas eles me amam. Não sei por que também. Eu olho para eles e falo assim: fulano tem problema, que não pode falar.
mas eu brinco com eles. Mas tem gente que manda você ficar quieto o tempo todo, e não só pela verbalização, não só falando, com as suas atitudes, que suprimem você, que afogam você, que te guardam numa insignificância, que você fala, não é possível. Isso não é só inimigo não, gente, amigo também, supostamente. Tem gente que não está feliz com você, com a sua felicidade, com a sua prosperidade. A pessoa quer o tempo todo ser melhor que você. Não quer que você tenha prosperidade, quer que você seja sempre inferior a ela, para que ela continue sobressaindo sobre você. Mas tem uma frase que eu amo que diz assim: não desista, persista, resista. Nós vivemos numa época que temos que ter resistência. Resista, clame a Jesus diante de qualquer impedimento que tiver na sua vida, para que você possa clamar, receber o clamor do Senhor na sua vida, o milagre, as misericórdias do Senhor. Resista e clame, porque aí você vai ser liberto em nome de Jesus. Segunda coisa, para que eu possa clamar ao Jesus, eu preciso ser específico naquilo que eu vou clamar. Jesus, infelizmente, não gosta de rodeios. Já conversou com gente prolixa? A pessoa vai pedir para você uma caneca de açúcar emprestado. Ela fala, sabe o que é? Bom dia. Eu preciso fazer um bolo. E no bolo vai farinha, vai chocolate, vai ovos, vai fermento e também vai açúcar. E você sabe que hoje não é dia de pagamento. E a pessoa fica assim, ó. Já conversou com gente assim? A pessoa vai enrolando, enrolando. Seja ali, ó. Pss. Às vezes eu sou assim, irmãos. Dou umas enroladas. A Anne falou, pss, fala o que você quer. Principalmente quando eu sei que ela não quer. Aí eu fico dando uma enrolada, para ver se ela dá uma amaciada e deixa eu fazer o que eu quero. Por quê? Porque às vezes é difícil a gente entender um prolixo. E Jesus não gosta de prolixia. Seja específico. Fale o que você quer para o Senhor. Pastor, mas eu acho até pecado falar para Deus que eu quero isso. Fale, meu filho. Seja específico. Bartimeu disse assim, o Senhor olha para ele e fala assim, ó, o que é que você quer que eu faça para você? Parecia meio óbvio, não era óbvio? Um cego quer o quê? Ver. Eu não acho que Bartimeu ia pensar, eu queria ter grana. Não. Ah, Jesus, eu queria uma carruagem nova. Parece óbvio, você tem diante de você Jesus que correu a boca pequena lá na região, que ele fazia milagre. Aí de repente alguém olha e vê Jesus e fala assim, ó, Bartimeu Jesus está aí. Bartimeu fala, opa, o cara está aí? Porque ele não viu, alguém olhou e falou para ele. Ele ouviu o burburinho, está chegando em Jericó. E aí Jesus para e fala assim, ó, tenha misericórdia de mim. Jesus fala, o que você quer? Ele fala, ó, é óbvio. É que Bartimeu não era mal educado. Senhor, tolerância zero. Estou cego, eu quero ver especificamente. Quando a gente é específico com o Senhor, no nosso clamor, o Senhor já sabe o que você precisa, mas você precisa declarar o que você precisa. Você precisa conversar com Ele. Tem gente que acha que o Senhor sabe tanto o que você precisa, que nem orar não ora mais. Eu já sei o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso, eu não vou orar. Nós precisamos expressar. E para expressar, nós precisamos ter duas coisas. Fé, acreditar naquilo que nós estamos falando. Precisamos ter sabedoria para saber pedir o que precisa ser pedido. Eu acredito, aí é a teologia segundo o Ricardo, que Deus não nos dá só o que nós pedimos, mas Ele dá aquilo que nós necessitamos, que precisamos, que para nós vai ser importante. E muitas coisas Ele não nos dá.
Tem um cântico que diz que, do Baruque, que diz que nós até precisamos aprender a ouvir o não de Deus, porque o não de Deus é não, não é que é não, é não para aquilo que eu acho que eu preciso. Mas o não de Deus está dizendo assim, você não precisa disso, você pode ser bênção de outro jeito, de outra maneira, pode ser abençoado de outra forma. Então nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos, a primeira situação, nós precisamos clamar, mas precisamos ser diretos no clamor. E por último, para que eu clame e tenha atendimento nesse clamor, que o Senhor possa reconhecer o meu clamor, é preciso acreditar piamente, ter certeza no que eu estou falando. Olha o verso 52, diz assim, vá, o Senhor que falou isso, Jesus, a sua fé te curou. Ele não falou assim, vá, porque eu te curo em nome de mim mesmo. Vá, porque olha, eu tenho aqui um óleo ungido. Vá, porque você fez a oferta melhor aqui no templo e eu vou te dar um dinheiro e você vai ser curado. Vá, porque você é o cara que doou mais aqui, porque você é o cara que fez mais coisas boas nessa sociedade, apesar de ser cego, e aí você vai estar curado por suas obras. Não. O Senhor olha para ele e faz, vá, porque a tua fé te curou. Creia que o Senhor não vai te deixar sem resposta, sim ou não. O Senhor não é alguém de dubialidade. Não sei se eu vou curar você, viu? Vamos pensar, tipo cartão de crédito, vamos ver se vai ser aprovado ou não. É sim ou não. Mas Ele tem sempre uma resposta para você. Clama que o Senhor tem uma resposta para você. Se veja limitado, mas o Senhor tem uma resposta para você. Tudo isso que você está passando, existe uma resposta para você. Salmo 91, 15 diz, e Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade, estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Isaías 58, 9 diz, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Isaías 65, 24 diz, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Lucas 11, 9 e 10 diz, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. E lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam a porta e ela será aberta. João 15, 7 diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Clama a mim, de Jeremias 33, que a gente leu lá no começo. E eu responder-te-ei. Para a gente clamar ao Senhor, e ter liberdade para isso, para clamar por nós e por outros, por outras pessoas. Resista a quem te impede, meu irmão. Pode ser alguém ou alguma coisa que tem te impedido de clamar. Resista. Seja um sobrevivente, um resistente. Seja específico em seu pedido. E não deixe de acreditar que Deus, 2000 anos depois, da pessoa de Jesus Cristo, ainda faz diferença na sociedade. O caos está instalado no Rio Grande do Sul, está chegando em Santa Catarina, mas Deus ainda olha por aquele povo. 1,5 milhão de pessoas na praia ontem à noite. As cenas que se foram vistas no show não foram cenas muito familiares para a família brasileira assistir.
Imagino que no meio de 1,5 milhão, muita promiscuidade, muito celular roubado, muita droga, mas Deus ainda ama aquele povo. E nós precisamos clamar por nós e por eles. Hoje é ceia, e nós vamos como família celebrar a ceia do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos aqui celebrando como família, mas Deus ama a sua família. Deus ama especificamente aquele seu filho que não está aqui, mas está em algum lugar por aí, ou trabalhando, ou estudando, ou se drogando, ou afastado desta comunidade. Deus ama a sua família. Deus ama aqueles que você ama. Deus morreu por eles, e nós somos suas extensões neste lugar, como igreja de Cristo. Não vai adiantar a gente ter bom banco, ter bom ar-condicionado, ter boa iluminação. Isso é ótimo para que nós cultuemos melhor, tenhamos melhor culto. Mas também não adianta nada disso se nós não tivermos confiança naquilo que estamos fazendo e sairmos por essa porta e levarmos a palavra do Senhor àqueles que precisam e que sofrem. Clame você, mas não se esqueça daquele que precisa do seu clamor também. É nossa obrigação. Não é opcional, é imperativo. Clame por aquele que sofre. Clame por Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Vamos ficar em pé. Eu queria que você fizesse deste cântico a sua oração, como eu fiz quando o Senhor me deu esse texto. Que você possa reconhecer que Jesus faz a diferença. Jesus, quero declarar teu nome. Diga isso. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Você pode declarar isso? Em nome de Jesus, declare. Quebrando os vícios desta geração, declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Diga bem forte. Teu Nome é cura, é poderoso. Oh, Jesus! Teu nome é vida. Só Ele é capaz. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Ansiedade, medo, sai agora em nome de Jesus. clame a Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem sem
essa função. Declare pelas ruas O nome de Jesus. o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família Declare isso. Clame o santo nome. Jesus. Declare. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia. Ainda suas mãos ao céu, se você puder, declare. Nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. A igreja. Teu nome é vida. Cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, Jesus, o teu nome é cura, Pai. Clamamos ao Senhor, Pai, porque assim como o cego, nós clamamos, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. E a demonstração da compaixão do Senhor, inicialmente, Pai, se deu naquela cruz. Como os seus discípulos estavam reunidos antes do Senhor morrer, o Senhor naquela ceia pegou o pão e disse que esse é o meu corpo. O corpo simboliza a vida, a entrega do Senhor. Pai, queremos te honrar, Pai, porque o Senhor se entregou por nós. Ao comer deste pão, Pai, nós estamos nos lembrando da morte da cruz e anunciando que o Senhor Jesus vive. Em nome de Jesus, comamos do pão. Semelhantemente, naquela noite, o Senhor pegou o cálice e disse que esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Pai amado, Pai todo-poderoso, obrigado, Jesus, por cada gota de sangue que o Senhor derramou naquela cruz. Ah, tremendo amor por nós, Pai. Que ao tomar desse cálice, nós possamos ter a certeza que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos livra do mal, que nos sustenta, que nos fortalece, que principalmente nos trouxe um novo caminho ao Pai. Em memória de Jesus Cristo, nessa manhã, por cada gota de sangue que o Senhor derramou naquela cruz, tomamos do cálice. Você pode erguer as suas mãos e dizer uma palavra de amor a Jesus. Aquele que está no teu coração, fala para Ele: Jesus, obrigado, eu te amo, eu te adoro, Jesus, Tu és santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor incondicional sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pela graça derramada naquela cruz, Senhor. Porque a sua vida nos trouxe vida, Pai. A tua palavra nos diz que nós temos vida com abundância, Senhor. Temos livre acesso para clamar ao Senhor, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, Deus, santo, 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 santo é teu nome, Pai. Aleluia. Plano para salvar, pacto para selar, silêncio.
no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Vamos cantar sobre a história de Jesus. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, O autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. oferecendo melhor a ele, vai. Forte, igreja, vai. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela Aleluia, cante com alegria. o seu sangue me Cante, cante. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. a igreja, a igreja. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Se você é grato pela salvação, erga as suas mãos e aplauda bem forte o nome daquele que nos salvou. Aleluia! Aquele que tem o plano perfeito, que nós podemos clamar e Ele vai nos ouvir. Aleluia! Santo é o teu nome, Deus.
Aleluia. Se você puder, faça assim com as suas mãos, assim, eu quero te abençoar. Pai, nós somos gratos. Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Que a nossa vida possa clamar ao Senhor, que a nossa vida anseie aclamar por nós e por outras pessoas. Que nós possamos clamar para sermos curados, transformados, restaurados, mas que nós também possamos orar para que outras pessoas também possam ser curadas, restauradas e transformadas, Pai. Obrigado pela tua palavra, pelas canções que nós oferecemos ao Senhor nesta manhã. Obrigado pela tua presença neste lugar, Deus. E nos leve na tua paz, na tua graça, na tua segurança. Nos dê um resto de dia maravilhoso e uma semana, com certeza que nós podemos falar com o Senhor, clamar ao Senhor, e o Senhor vai nos ouvir. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença do doce Espírito permaneça hoje com todo o povo de Deus espalhado ao redor dessa terra e neste lugar, e o povo de Deus diz: amém. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no teu irmão do seu lado, na sua irmã. Vai com Jesus, vai na paz. Não se esqueça de acessar as redes sociais da igreja para as programações dessa semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau.